Olá, galera da Educação de Jovens e Adultos, minha cordial saudação a todos e a todas. Eu sou o professor Gilson Dias e vamos começar mais uma viagem pela geografia do ensino fundamental. Vamos lá! Tema da aula de hoje, aula de número 62, Geografia, tema Terra, um planeta em constante mudança. Muito bem, então na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma viagem pelo interior da Terra. Você já se perguntou como é que a Terra funciona internamente? Não? Olha, é importante conhecer o nosso planeta. Para entender bem o nosso planeta, vamos começar entendendo como nós funcionamos. Nós seres humanos. Aqui dentro da gente, nós estamos repletos de órgãos, ossos, sangue, vários elementos que compõem o corpo humano. Aqui fora você só vê aqui minhas mãos, vê meu rosto, ok. Mas internamente nós temos vários outros elementos que compõem o corpo humano. Assim mesmo funciona com a Terra. A Terra, como um ser vivo, vamos entender aqui que a Terra é um ser vivo, igual a gente, tá? Só que ela se manifesta de formas diferentes, tá? A Terra, como ser vivo, ela tem várias camadas, vários interiores. Vamos começar então a nossa viagem conhecendo as camadas da Terra. Vamos lá. Então a primeira camada, a camada que nós conhecemos com mais acesso é a crosta terrestre, tá? Essa crosta terrestre, ela tem assim de profundidade de 8 até 40 quilômetros de profundidade, tá? É a parte até onde o homem consegue chegar, tá? Mais do que isso o homem não consegue construir, tá? Então, quando eu era criança, por exemplo, dizia que podia cavar um buraco e atravessar a Terra até a China. Mas não dá para fazer isso não, tá, criançada? Você que está nos assistindo aí e é do 6º ano, pessoal do ensino fundamental, não dá para fazer isso, como aparece nos desenhos, tá bom? O máximo é a crosta terrestre, a gente consegue perfurar, tá? A segunda camada mais densa da Terra é o manto. Esse manto tem de até 2.900 km de profundidade, tá? Que aqui, ó, toda essa camada aqui é o manto, esse vermelho mais intenso aqui. O núcleo externo, tá? Com 2.250 km de profundidade, e aqui nós temos a atividade, a produção do magma, né? Aqui na parte do núcleo externo, e o núcleo interno com mais de 1.300 km de espessura na profundidade da Terra, tá? Então nós temos aqui o núcleo interno, por exemplo, a atividade aonde a Terra desenvolve ainda atividade sísmica, tá? Então, por exemplo, essas camadas da Terra elas não estão desconectadas entre si não, estão totalmente conectadas, tá? E a gente vai ver na imagem seguinte, por exemplo, como elas são distribuídas no nosso planetinho. Muito bem. Ó, na Terra a gente vai perceber aqui a crosta, tá? Como falei para vocês, o manto superior, o manto inferior, o núcleo interno e o núcleo externo e o centro da Terra, tá? Só para você entender as camadas da Terra. Essas rochas ainda é possível acessar uma parte dela. Tá? A partir daqui, o homem já tem dificuldade de acesso. A partir do núcleo externo, nós temos ferro líquido. Tá? Nós vamos ver aí o magma. Esse ferro líquido. Tá? E o núcleo da Terra provavelmente seria ferro sólido. Tá? O núcleo interno e o centro da Terra. Não se sabe, o homem até hoje não chegou até lá. Né? Mas estudos científicos, evidências geológicas mostram que a Terra tem essas camadas. O núcleo central é parte da Terra. É formado por materiais bem densos, como ferro e níquel. Temperaturas elevadíssimas, chegando até 4.800 graus Celsius. Impossível de se chegar até lá o ser humano. Acredita-se que o centro deste núcleo seja sólido e que o núcleo externo seja viscoso ou semilíquido. Não se sabe como é o núcleo da Terra, a parte central dela. Portanto, se imagina, né, se por conta de estudos científicos, que
ele seja viscoso ou ou esponjoso, né? Vamos classificar dessa forma. A Terra é um planeta em constantes mudanças, tá? A Terra é um sistema dinâmico, na qual diversos fenômenos naturais ocorrem com frequência. Por exemplo, as chuvas, que são mudanças de tempo atmosférico, as ondas, as marés, os ventos, entre outros. Eu trouxe para você aqui uma imagem de uma região que passou por um tsunami, tá? Que foi uma onda gigante. Essa imagem é a imagem de um tsunami. É pós-tsunami, na verdade, tá? Outra característica, os eventos com menor frequência, furacões, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, entre outros. Aqui sim, uma região que passou por um tsunami, tá? Por uma onda gigante. E aqui, uma região onde nós temos atividades vulcânicas. É importante destacar que os elementos da Terra, eles acontecem com muita frequência, como eu falei para você anteriormente, né? A chuva, o vento, mas tem atividades da Terra, elementos naturais, que ocorrem com menor frequência ou em pontos isolados dela, tá? Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês dos vulcões, isso é um exemplo muito distante da nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos numa região do planeta onde nós não temos vulcões. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Círculo de Fogo, aonde nós vamos ver regiões do planeta com mais evidências vulcânicas. Mas aqui nós temos o fenômeno das marés, por exemplo, maré alta, maré baixa. Agora a população aqui no estado do Amazonas está passando pelo período da cheia do rio, né? O rio tem o tempo da cheia e o tempo da seca. São fenômenos da natureza que acontecem e que influenciam diretamente na vida da gente. Vamos lá continuar. Existem dois principais fatores de energia que atuam sobre a superfície terrestre e provocam grandes modificações. A irradiação solar e a energia oriunda no interior da Terra. O Sol influencia diretamente no nosso planeta. Sem ele não tem vida. A vida não desenvolve. E o núcleo da Terra é tão potente quanto o Sol. Tá? Tão potente quanto o Sol. E ele também desenvolve atividades que influenciam a Terra. Estudos evidenciam, por exemplo, que nós temos o nosso núcleo central, ele teria uma potência igual ou semelhante a um Sol. Então, aqui nós temos o nosso planetinha está vivo, né? Ele está em atividade, ele está em funcionamento. Muita gente pensa que a Terra é um ser que não tem vida. Na verdade, ele tem. E por ter vida, assim como o nosso corpo, né, um corpo vivo, ele tem várias reações. A Terra também tem várias reações à ação da natureza e também à ação do homem. Bora ver o papel da humanidade nisso tudo. A humanidade teve sua expansão territorial em busca de espaço para viver e foi ocupando quase todos os cantos do planeta. E, consequentemente, áreas suscetíveis aos abalos sísmicos também foram ocupadas. Importante falar aqui também, por exemplo, com a expansão da humanidade, o homem vai ocupando lugares que antes eram inabitáveis, né? Pode imaginar você que nós ocupamos praticamente todo o planeta, nós seres humanos, tá? Do lugar mais frio ao lugar mais quente. Imagina você um lugar muito, muito frio. Tem gente morando lá. Agora imagina um lugar muito, muito, muito quente. Manaus. Estamos morando em Manaus. Então, não pense você que o homem ocupou. Tem algum lugar que o homem não ocupou, não. Todos os lugares da Terra, a maioria ou está ocupado ou o homem já conhece. Tá? Tem lugar que o homem ainda não chegou. Mas ele sabe que existe, por conta do mapeamento de satélite. Por conta disso, alguns elementos da natureza, alguns fatores da natureza, nós vamos sofrer com alguns fatores da natureza. O primeiro que eu quero destacar para você são os abalos sísmicos, que são consequência do encontro das placas tectônicas. Bora ver o que são placas tectônicas. São gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do nosso planeta, sustentando continentes e oceanos, impulsionado pelo movimento do magma, que sai incandescentemente do interior da Terra. As placas se empurram e se afastam, né? Umas delas afundam milímetros por ano. Importante destacar aqui,
Imagina você que a Terra é igual uma cebola. Uma cebola, sabe uma cebola? Corta uma cebola no meio. Você vai olhar, a cebola é feita por várias camadas. Cada camada dessa compõe a cebola. Imagina que a Terra é igual a essa cebola. Você corta a cebola, você vai ver várias camadas dela. E a camada externa da Terra, chamadas placas tectônicas, elas sustentam os continentes, que são as terras emersas, as terras acima do oceano e os oceanos. Tá? Então, as placas tectônicas estão no fundo dos oceanos. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Tá? Eles estão juntinhos, as placas tectônicas. Ora, elas se atritam, ora, elas se afastam. Tá? Quando elas se atritam, elas desenvolvem vários movimentos de atrito. Esses movimentos de atrito podem gerar terremotos, abalos sísmicos. Tá? É interessante porque as placas tectônicas não estão grudadas uma na outra, não. Elas estão só encostadas, tá? E elas podem, por conta do movimento do magma no centro da Terra, elas podem se movimentar. O mapa que eu vou trazer para vocês a seguir vai mostrar o panorama das placas tectônicas. Acompanhe. Observe esse mapinha e eu vou marcar para você aonde nós estamos no Brasil, tá? No Brasil, nós estamos bem protegidos aqui na placa sul-americana. Tá vendo aqui a placa sul-americana? É tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é a placa sul-americana. Vou marcar direitinho para não causar confusão. Tudo isso daqui é a placa sul-americana. Então nós estamos bem protegidos aqui no Brasil. Isso não quer dizer que não tenha abalos sísmicos aqui no nosso país. Já foi registrado mais recentemente algumas evidências de abalos sísmicos aqui no Amazonas, por exemplo. Já sentiu algumas regiões do Amazonas pequenos abalos sísmicos. Mas observa aqui, ó, a placa indiana, tá? A placa filipina, a placa do Pacífico. Observa, olha só como tá tudo quebrado, né? Tudo rachadinho. Esses encontros sísmicos aí nós vamos perceber que vai dar origem aos terremotos, são os abalos sísmicos. Acompanha comigo aí. O que são abalos sísmicos? Tá? São os movimentos da crosta terrestre ocasionados pelo choque entre as placas tectônicas. As placas tectônicas se chocam e dá origem a esses movimentos. Quando esse tremor ocorre em terra, ele é chamado de terremoto. Quando esse tremor ocorre no fundo do mar, é chamado de maremoto. Lembra que eu falei para ti, por exemplo, eu mostrei uma imagem de uma cidade que sofreu por um tsunami? O que é um tsunami? É uma onda gigante, tá? Quando esse tremor de terra acontece no fundo dos oceanos, tá? Imagina você aí do ensino fundamental, pega uma pedrinha e joga num lago. Jogou no lago, vai formar pequenas ondas. À medida que essas ondas vão dissipando, vai diminuindo. Um tsunami, um abalo sísmico, por exemplo, é igual jogar a água na pedrinha. A pedrinha na água. Jogou, aí ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Acontece a mesma coisa com os tsunamis. As ondas gigantes vão se formando à medida que esse abalo sísmico é mais intenso. Então, tsunami nada mais é que uma onda gigante. E, quando acontece no fundo dos oceanos, esse maremoto forma tsunamis. Mas tem como se prevenir? Tem como a gente saber quando vai acontecer um terremoto, um abalo sísmico? Tem. A humanidade já desenvolveu bastante, que é capaz hoje de prevenir grandes abalos sísmicos, que é chamado sismógrafo. O que é um sismógrafo? Tá aí o exemplo para vocês, ó. É um aparelhinho, tá? Esses são sismógrafos bem grandes, que podem medir a intensidade do movimento da Terra, tá? Eles são usados mais precisamente em lugares onde tem abalos sísmicos constantes. No caso aqui do Brasil, nós temos sismógrafo no Brasil? Tem, né? Mas não tem muita atividade sísmica aqui no Brasil, né? O objeto que eu vou mostrar para vocês é como é que funciona o sismógrafo. Acompanhe na imagem. Ó,
Essa agulhinha aí, que está riscando, esses riscos, eles representam a intensidade do movimento da Terra. Vou mostrar para vocês um aparelho de um sismógrafo. Acompanhe. Olha aí. Nesse aparelhinho, você tem um fio, tá? Um fio, uma caneta, tá? É desse jeitinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A armação, as vibrações são registradas nesse tubo de papel. Isso aqui é um rolo de papel, tá? Esse fio pesado e a canetinha. A caneta é muito sensível, tá? Então ela vai registrar as vibrações. À medida que a Terra vai se mexendo, vai tendo mais abalo sísmico, ela vai trepidando. Esse tambor com papel giratório e a base acoplada no chão. Como é que ele vai sentir o abalo sísmico na Terra? Porque o sismógrafo tem que estar no chão. Ó, tem atividade sísmica, né? Esses pregos aqui, esses parafusos, né, no chão, são perceptíveis. A armação se move, o pêndulo que está ali, o peso, né, permanece parado e a caneta vai girando, vai se movimentando e dando a intensidade do aparelho, tá bom? Isso acontece nas regiões do círculo de fogo, ou cinturão de fogo, tá? Só para deixar registrado para vocês aqui. Que são os encontros de grandes placas tectônicas. Observa aqui, ó, Jacarta, as Filipinas, né? Todo o Golfo do Japão, da China, tá? O Estreito de Bering, toda a costa do Pacífico, tá? Toda a costa do Pacífico é chamada de cinturão de fogo ou círculo de fogo. Por quê? Nós temos grandes encontros aqui de placas tectônicas e, consequentemente, vamos ter uma região com constantes abalos sísmicos, tá bom? O resultado desses abalos sísmicos é o vulcanismo, tá? O que é o vulcanismo? Processos que provocam a ascensão do magma até a superfície terrestre, tá bom? Um vulcão, ele vai se localizar numa falha geológica, no encontro de placas tectônicas. No Brasil, nós temos evidências de vulcanismo? Não temos. Tem um vulcão no Brasil que está inativo há milhões de anos, porque isso foi no processo de expansão do planeta, mas nós não temos atividade vulcânica no nosso país, tá bom? Ok, pessoal, chegamos ao fim dessa aula e vamos chamar agora a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, temos duas questões de descrever. Quais as principais características do interior da Terra e explique por que a Terra vive em constante mudança. Quero que você comente no chat, escreva aí, questão 1, resposta, a Terra assim, 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 assim. Questão 2, eu vou explicar o movimento da Terra assim, 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 tá bom? Um tempinho para vocês comentarem no nosso chat, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta. Você que nos acompanha aí pelo nosso aplicativo do Aula em Casa, participando com a gente no chat, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer também a participação dos professores do Centro de Mídia que estão nos acompanhando também aqui. E também a equipe pedagógica do Centro de Mídia que também está participando conosco. Você não está sozinho no nosso chat, você tem a participação de outros professores que estão com a gente aí, tá bom? Então, você pode participar, ainda colocando sua mensagem aí no nosso chat do Aula em Casa e também no YouTube, tá? Nós estamos também nas plataformas digitais do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, do programa Aula em Casa. Vamos então à primeira questão? A primeira questão diz o seguinte, ó. Quais as principais características do interior da Terra? Eu vi as respostas de vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Todas as respostas são válidas. Todas as respostas que vocês colocaram estão valendo. Entretanto, é importante afunilar um pouquinho a nossa resposta, tá? Imagina você que você colocou aí no chat, né? Mas vamos aparar um pouquinho as arestas dela, vamos dar uma forma mais redondinha para essa nossa resposta. Então, a resposta mais redondinha é a seguinte, ó. O núcleo é a parte central da Terra, tá? Quais as principais características do interior da Terra? Resposta. O núcleo é a parte central da Terra, ela é formada por materiais mais densos, como ferro e níquel, e a sua temperatura pode atingir até 4.800 graus Celsius. Tá bom? Mais um pouquinho de informação para vocês. Porque acredita-se que o centro desse núcleo seja sólido e que o núcleo exterior seja viscoso e semilíquido. O interior da Terra, assim como o interior de outros planetas, é dividido em critérios químicos. Uma camada externa, uma crosta de silício, um manto altamente viscoso, um núcleo em constante porção sólida, envolvido em uma pequena camada líquida, tá bom? Então essa explicação aproximada aí da nossa primeira questão. A segunda diz o seguinte: explique por que a Terra vive em constante mudança. Gostei muito das respostas de vocês no nosso aplicativo, mas o que nós queremos que vocês respondam para nós mais ou menos é assim, ó. Vamos lá. Existem duas principais fontes de energia que atuam sobre a superfície terrestre e provocam grandes modificações. A número 1, a radiação solar. Como eu falei para vocês, o Sol ele influencia diretamente na Terra. Por conta da nossa posição no sistema solar, nós temos vida na Terra, graças ao Sol, tá? E a nossa posição no sistema solar também. A energia oriunda do interior da Terra. Então, são os dois elementos que influenciam para as mudanças na Terra, tá? O nosso comentário é o seguinte: a Terra vive em constantes mudanças, pois as atividades humanas estão alterando as suas diversidades. Isso gera e interfere no sistema do planeta, pelo fato de estar desmontando e poluindo e gerando mudanças climáticas. Então, essa foi a nossa interatividade. Quero registrar também que a presença do homem, a influência do homem na natureza, modifica o nosso planeta, como eu falei para vocês. Nós temos ações internas, né, ações por conta da ação da natureza, né, que transformam o nosso meio ambiente, mas principalmente por conta da ação do homem, que vem modificando e interferindo diretamente no clima. Tá bom? Então nós ainda podemos fazer algo para o nosso planeta se cada um fizer a sua parte. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau.